Bom dia, 7h37, resolvendo as ameaças. Bom dia, seja muito bem-vindo. Essa semana que está começando a findar, porém nós aqui bravos e com muita energia para fazer acontecer o seu sucesso corporativo, eu falando com líderes, gestores. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, já tem boa tarde. Bom dia. Vamos resolver as ameaças do seu negócio. Todo o negócio tem ameaça. E o que a gente faz? A gente, primeiro, a gente tem que identificar, tem uma ameaça. Seja, bom dia. Lembra das ameaças de Potter? Você tem uma ameaça. Seja entrada de concorrente, seja fornecedor que está barganhando demais, seja cliente que está barganhando demais, enfim, tecnologias aí da concorrência que tá te ameaçando, tirando espaço. Você tem ameaça. Você tem um negócio, você tem ameaça. Na sua vida você tem ameaças todos os dias. Bom dia. O que nós vamos fazer? Claro que primeiro você está sentindo aquela ameaça, você já identificou aquela ameaça. Bom dia, Wagner, me ajuda aqui. Isso aqui é administração junto com marketing, olha só. Você vai sentar, primeira coisa, tá? Você vai sentar com todas as suas equipes. Bom dia. Vamos falar de comunicação assertiva com todas as suas equipes, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, listar os pontos fortes do seu negócio e listar os pontos fracos do seu negócio. Lembra daquela matriz de FOFA, né? SWOT, oportunidades, ameaças, fraquezas e forças. Então, pega ali a parte forças e fraquezas, coloca no papel forças e fraquezas, reúne seu time de gestão na mesa, faz ali forças, uma lista de forças, uma lista de fraquezas. E agora o que eu faço com isso? Agora que vem o jogo, tá? Vamos resolver as ameaças, vamos conversar com o mercado. Primeira coisa, tá? Estratégia de sobrevivência. Tá? Primeira coisa, estratégia de sobrevivência. Então, com a lista das fraquezas, você vai criar estratégias de sobrevivência. E como é que você vai fazer isso? Aline, o que isso tem a ver com marketing, vendas e liderança? Calma, que nós vamos te explicar rapidamente aqui. Você vai começar em 2025 identificando e olhando esses pontos fracos que você tem, que todos nós temos. Todos nós temos. Vê se faz sentido para você, tá? Todos nós temos. Então, vamos lá. Pega a lista de fraquezas e vamos desenvolver estratégias de sobrevivência. Como? Primeiro ponto, tá? Comunicação assertiva, pitches, presta atenção, pitches de comunicação assertiva. Bom dia, Mari, bom dia, Wagner, bom dia, Evandro, bom dia. Primeiro, tá? Pitches de comunicação assertiva, conversando com todos os seus departamentos, com toda a sua gerência, com todos os seus fornecedores sobre como baixar custos. Primeira coisa. Comunicação assertiva. Comunicação assertiva, gente, relacionamento com o mercado, todos esses clientes internos e externos, que também cabe falar de fornecedores, quando a gente pensa em clientes internos, tudo é relacionamento, isso também é marketing. Então, nós temos que ter a proeza, nós como líderes gestores, de sabermos nos comunicar com todos os nossos públicos. Se você sabe se comunicar com seus públicos, você tem um diferencial competitivo gigante, porque você sabe barganhar, você sabe negociar. O óbvio precisa ser dito, né, Wagner? Isso mesmo, o óbvio, exatamente isso. Então, a comunicação assertiva, ela tem que ser uma maestria aí na sua personalidade de liderança, tá? Então, você vai se preocupar com isso, fazendo uma estratégia intencional de comunicação assertiva com seus departamentos e com seus fornecedores para entender como baixar os custos da sua produção, para aumentar a margem de lucro. Isso tem a ver também com disputa de mercado no sentido de criar valor. Quando a gente pensa em criar valor de negócio, a gente não está pensando só em fazer posicionamento, brand, mas a gente está pensando também em aumentar a margem de valor, tá? Então, você tem que reduzir custos. Primeiro ponto, tá? Quando a gente pensa em estratégia de sobrevivência. Quando a gente pensa em pegar nossas fraquezas e começar a trabalhar no sentido de gestão, tá? E depois a gente vai pensar onde que a gente tem que frear nossos investimentos dentro do nosso negócio naquele momento. E aí também aqui é preciso uma habilidade muito grande de comunicação assertiva. Percebe que a comunicação assertiva, ela é o que faz toda a sua equipe ou desmotivar ou se motivar para te ajudar num propósito. Então, cabe muito aqui, de acordo com os marqueteiros, aquela fórmula gigante que funciona da comunicação assertiva, que é a verdade e a transparência com amor. O gestor de hoje, o gestor moderno, ele tem que aprender a falar com verdade, com amor, para fazer essa interlocução com todas as suas equipes. Então, mostrando a realidade de uma forma que você consiga não desmotivá-lo, mas ao mesmo tempo dizer, esse aqui, eu sou bom, nós somos líderes bons de mercado e para o nosso negócio.
E isso aqui é o melhor caminho e é temporário, ou vai nos trazer outra fase melhor depois. É aquele famoso dar um passo para trás para depois ir 2 para frente. Então essas questões têm que estar claras com as suas equipes, com os seus fornecedores, com o mercado que você opera todos os dias, com os seus stakeholders, seus investidores também, dependendo do seu negócio, dependendo do tamanho do seu negócio, com seus sócios. Essa comunicação azeitada é o que vai fazer, com certeza, essas ameaças se diminuírem, se mitigarem. Isso é comunicação assertiva, essa habilidade de ser transparente e ter aquela liderança, aquele protagonismo para fazer as pessoas comprarem a sua ideia, faz a diferença em estratégia de sobrevivência, tá? Até para todo mundo pegar junto e identificar, ó, aqui a gente tem que parar, aqui a gente tem que desacelerar, aqui a gente não pode mais investir. E a criatividade e inovação também entram aqui. Então, gente, inovar não é colocar dinheiro. Inovar é pensar em como fazer diferente algo que pode ser melhor, algo que a gente já fazia antes, mas que daqui a pouco vai reduzir menos custos, aliás, vai reduzir os custos, né? Então, isso também é inovar. E aqui eu coloco todo mundo para funcionar. Só que como é que eu vou botar as pessoas para funcionar se eu não tenho essa transparência, se eu não tenho essa vontade de crescer, essa vontade de estar tudo bem? Nós estamos aqui organizando a casa porque isso faz parte de todo o jogo, isso faz parte do empreendedorismo e nós temos que ter a habilidade de fazer do limão uma limonada. E essa é a questão. Saber sempre fazer do limão uma limonada. E aí eu vou também pensar numa estratégia de sobrevivência voltada à liquidação de algumas peças do meu negócio, produtos e serviços. E aqui também entra muito importante o jogo da comunicação assertiva e do marketing. Por quê? Porque não trata, dependendo do meu brand, eu não posso matar ele liquidando no sentido de mercado ver que eu tô mal, tá? Então, assim, agora eu vou fazer uma promoção aqui para acabar com a concorrência, mas isso vai fazer com que a minha percepção de valor que eu construí durante todo o tempo, durante anos, vai aí água abaixo. Calma. Né? A liquidação, ela pode vir embalada de uma forma de estamos numa nova fase, estamos lançando uma nova coleção, estamos lançando um novo projeto. Então ela pode ser pensada através de um gancho mercadológico que traga essa ideia da inovação, traga essa ideia de um lançamento, traga a ideia de que existe uma nova fase que está sendo contemplada junto ao meu mercado, vai levar meu negócio para uma nova oportunidade. Então aqui, neste momento, o meu cliente tem uma nova oportunidade. E aí você vai liquidar, tá? Liquidar seus produtos, seus serviços de uma forma gourmet, vamos dizer assim, de um jeitinho com style. Isso a gente tá falando de marcas aí que não querem fazer aquelas famosas promoções, tá? Mas que precisam de um caixa rápido, precisam de um gancho aí de maestria, de um gancho de upload, vamos dizer assim, para reduzir custos mesmo, né? Reduzir custos e enfrentar essas ameaças, tá? Então, esses pontos, eles são relevantes, eles são as 3 chaves básicas para você criar estratégia de sobrevivência em cima de ameaças, tá? Recapitulando, redução de custos, desinvestimentos em pontos necessários e liquidação, vou colocar entre aspas, você já entendeu, criar um gancho, né? Liquidação de negócio. Aqui eu quero lembrar, antes a gente ir pro encerramento, eu quero lembrar uma coisa pra você, tá? Tudo é a forma como eu me comunico, a forma como eu me posiciono, o ponto de vista, a narrativa que eu construo, tá? Então, assim, não existe cenário ruim, existe desafios, tá? E para o seu mercado, você também, para os seus fornecedores, para a sua equipe, o discurso é o mesmo. Não existe momento ruim, existe oportunidades de a gente transformar o limão numa limonada. É essa a narrativa. E aí você pensa nas oportunidades, você pensa nos caminhos e faz um convite para o seu mercado participar disso contigo e você fazer aí as coisas acontecerem bem feitas. Agora, lembra que eu falei, lista os pontos fracos para trabalhar a estratégia de sobrevivência. Agora vamos para a segunda parte aqui da nossa transmissão de hoje, de insights, que é o que eu faço com a lista dos meus pontos fortes. Aqui entra o marketing e a comunicação assertiva de uma forma muito agressiva. Então percebe que com a lista fraca, com a lista dos pontos fracos, né? Que são as estratégias ali de pontos fracos, eu vou desenvolver a habilidade da comunicação assertiva do marketing com o meu mercado interno, tá? É o trabalho de endomarketing de comunicação assertiva. Agora, com a lista forte, eu vou focar mais no quê? Mais no marketing externo, tá? Então, a estratégia de manutenção, elas cabem aqui quando eu tenho uma ameaça e eu tenho meus pontos fortes bem listados e bem claros.
Gente, isso aqui trata de autoconhecimento corporativo. Então, uma gestão, uma liderança, ela tem que ter domínio sobre quem é, como funciona o seu negócio. Isso aqui, desenvolvimento dos pontos fortes, eu preciso listar em primeiro lugar os meus pontos fortes. Óbvio, né? Vê se faz sentido. E aí, com isso, eu vou fazer o quê? Estratégia de manutenção. Manutenção das coisas boas. Então, eu vou criar um cenário de estabilidade mercadológica a partir do que eu já tenho de bom, daquilo que me traz segurança. E assim eu vou estabilizar as ameaças. Então, lembra, se a gente pensar na matriz BCG, onde eu tenho a classificação dos meus produtos, eu tenho aqueles produtos ali que são vaca leiteira, por exemplo. Então, num cenário ameaçador, por exemplo, uma crise econômica, uma pandemia, talvez não seja o momento de eu investir em produtos que eu quero tornar eles estrelas, né, diferentões do mercado. Talvez seja o momento, então, de eu pegar a minha vaca leiteira, os meus produtos ali que me dão rendimentos, e eu estabilizar nisso. Né? Talvez seja o momento de eu pegar aqui a minha lista de clientes que compram com recorrência e fazer uma baita de uma estratégia para que eles garantem ali a minha oportunidade no meu momento. É muito comum cliente chegar pra gente e dizer assim, a gente não tá conseguindo bater faturamento do mês, né? O nosso negócio tá ameaçado. Aí você vai ver lá, tem 10 mil clientes numa lista, num Excel, jogado no computador, mais 5 mil clientes no outro computador que foram atendidos durante anos e que ninguém faz nada com aquilo, e que só se você organizar aquela lista para dentro de contatos, para dentro de um CRM e manter um relacionamento, só ali você já tem as metas ali que vocês poderiam cumprir no mês. Só isso, veja, não precisou R$1 investido em marketing, tá? Não precisou um trabalho de branding, embora isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, todas são importantes, né? Mas essa organização aí do que eu tenho dentro de casa me traz essa estabilidade. Então, como é que eu vou me comunicar com o mercado, pegando aquilo que eu tenho de bom, de força, e tornando essa força algo estável para o meu negócio, tornando o meu negócio estável a partir disso. Outro ponto, tá, que eu trabalho a partir das minhas forças, que é o trabalho de mitigar as ameaças, é o que? É estabelecer os nichos do meu negócio. Às vezes você tem um produto maravilhoso, você tem aí um potencial gigante, mas você está no nicho errado. Você está no nicho errado. Ou você pode testar outros nichos, tá? Vamos supor que você tem aí uma fábrica de produtos pet. Tô inventando, gente, me vem na cabeça só para ilustrar, tá? E aí o seguinte, você vende ração, tá? Você fabrica ração de altíssima qualidade, prêmio, mas ninguém compra, então é caro, vamos dizer, tá? Mas você pode nichar, você pode transformar isso numa linha um pouquinho mais comum, né? Então, testar outros nichos. Hoje você pode conversar mais, inovar na sua comunicação para nichar o foco em se é sênior, se é sênior, vamos dizer, em proprietários tutores de animais que sejam mais terceira idade, né? Que tenham mais aqueles pets ali como companheiros. Aí você pode montar um produto, reembalar o seu produto de uma linha que converse com esse público, com esse pessoal. E aí daqui a pouco você pode fazer uma parceria, olha que inovação, fazer a parceria e montar e vender junto acessórios que facilitem essa comunicação, facilitem encontrar a pessoa que tem em casa ali, conversar com o pet, acessórios, né? Coleiras especializadas, eu não sei, tô viajando, tá, gente? Mas onde está o seu público-alvo, você pode nichar de outras formas, tá? Bom dia, vê se faz sentido para você. Então, os nichos são segmentos que você pode organizar uma dialética aí com esses segmentos que faz com que esses segmentos despertem atenção para o seu negócio. E às vezes é o mesmo produto que você tem, só que uma comunicação diferente e uma embalagem diferente, apenas isso. E comunicar diferente é o mesmo recurso que você tem hoje em casa. É só trabalhar o nicho de forma com mais atenção, porque aí você se torna mais especialista, você trata mais as dores, trata mais os sonhos dos seus clientes. Isso é outra parte da comunicação, do branding, que faz a diferença no jogo. Então, nichar é bastante relevante, tá? Fazer esses testes de nicho. No marketing se diz que o ouro, o segredo, são os testes AB. Então, uma das formas de testar campanhas é testar nichos, tá? Fica a dica. E outra questão aqui é a especialização, tá? A última questão aqui, o último ponto de hoje é a especialização que está relacionado ao que eu acabei de falar antes. Quando você começa a nichar, você começa a se especializar em algo. Quando o mercado te ver especialista em algo, ele te começa a perceber que você é líder naquele segmento ou naquele nicho.
E quando você lidera, você representa aí o que você faz, o comércio, o desenvolvimento econômico, as tendências, as oportunidades daquilo que você representa, daquilo que você faz, tá? Você se torna um especialista. Logo, se você fala muito sobre isso, se você educa muito o seu mercado a partir daquilo que você vende, o que vai acontecer? Naturalmente, o mercado vai te requisitar quando ele precisar de algo que você ali representa. Você se torna um especialista. Então, vamos supor que você seja um corretor imobiliário, tá? E você é só mais um. Aí você resolve liderar o mercado para mitigar essas ameaças, tá? E aí você começa a falar sobre questões de educação que envolve o mercado imobiliário. Daqui a pouco você começa a falar sobre isso, você começa a nichar, ou falar sobre para investidores, pessoas que querem comprar imóveis em leilão comigo, pessoas que querem comprar imóveis na planta comigo, pessoas que querem comprar terrenos em regiões que vão prosperar muito daqui a uns anos comigo. Eu vou nichar nisso. Eu vou ser um corretor nichado em investimentos imobiliários. Só um exemplo, tá, gente? O que vai acontecer? Você vai começar a falar sobre isso. O que vai acontecer depois? Num período aí de 3 a 6 meses, ou até 1 ano, dependendo da sua energia, dependendo da sua recorrência, dependendo de como você se apresenta e se posiciona no mercado, não é que você vai deixar de vender outros imóveis, mas você vai começar a falar sobre investimentos, naturalmente, você vai criar uma legião de pessoas interessadas nesse assunto. E aí o que vai acontecer? Quem quiser contratar alguém mais especialista, ou trocar uma ideia, pagar uma consultoria, e aí durante o seu discurso, seu posicionamento, você vai dizendo que você faz esse tipo de atendimento, naturalmente você vai começar a encher a carteira, né? Então, essa especialização, ela percebe que é só um exemplo que eu dei, mas essa especialização, ela é decorrente dessa questão do nicho, tá? Do nicho de mercado que você atua, do segmento que você atua, do público que você atua. Agora tem um requisito, você conhecer bem o seu cliente, você conhecer bem o seu mercado, você está sempre estudando, você está sempre buscando desenvolvimento, né? A promoção é válida, o Wagner comentando aqui, ó, promoção é válida, mas promoção é divulgação e não desconto, é verdade. Quando a gente estava falando ali, né, da estratégia de sobrevivência, é exatamente isso, tem que ter cuidado, né, gente? E como o Wagner costuma dizer, né, desenvolver o famoso chá, competências, habilidades, né, como é que é? Competências, habilidades e atitudes, né? É o nosso famoso chá. Para você aí tratar dessa educação do mercado, se tornando um especialista, nichando seus produtos, seus serviços e criando essa estabilidade através das suas forças, ou seja, mostrando para o mercado quais são as suas forças, tá? Então não adianta eu saber quais são as minhas forças e botar na gaveta, ou pior que disso, não saber quais são as minhas forças, né? Que é o que acontece muito, eu não sei quais são as minhas forças, aí o furo é muito mais embaixo. Então o autoconhecimento ele é importante tanto para a corporação, tanto para a gestão, tanto para a diretoria quanto para a sua vida pessoal. Autoconhecimento é o que vai fazer você sobreviver e predominar diante das ameaças, tá, gente? Então é sobre isso. Aqui, hoje, em poucas palavras, eu mesclei muitos conceitos da administração, do marketing, da comunicação assertiva, tá? De uma forma, tentei passar de uma forma leve para você ver que esse é o caminho da qualidade diante do seu profissionalismo e do seu empreendedorismo no mercado, tá? Amanhã a gente vai falar sobre o oposto, né? A gente tá falando hoje sobre lidar com o mercado, tá? Essa semana aqui, ó, é sobre lidar com o mercado. E amanhã nós vamos falar sobre o que fazer com as oportunidades que você tem e que às vezes você não enxerga. Então hoje a gente tá falando de ameaças, amanhã a gente vai falar de oportunidades, tá? Vê se faz sentido pra você, vê se você teve alguns insights. Se teve insights, já extrai ações, já extrai tarefas, coloca lá pra dentro da sua planilha de 5W2H lá, né? Ação, quem faz, como faz, quando faz. Ou, não quero fazer isso que a Aline falou, mas tive um insight, coloca na sua lista lá do Trello, no seu backlog de tarefas lá, possíveis, no seu backlog de ideias, né? Que é a sua caixinha lá onde você vai mandando as suas ideias para que elas não se percam e na primeira oportunidade que você tiver, você aí faz acontecer, tá? De tudo isso, te desejo um excepcional dia. Se precisar de ajuda com tudo isso, a gente tem um time aí gigante de pessoas, de consultores em todas as áreas do seu negócio para te ajudar. Eu sou especialista em marketing, mas a gente tem um time gigante aí, o Wagner aqui da administração, outros profissionais aqui trabalhando com a gente para fazer você acontecer, tá? Em 2025, seja próspero. Até amanhã. Amanhã a gente volta com mais 7h37 para você. Faça um excepcional dia.